Sejam bem-vindos. Recebam o nosso amor, recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho. Rehobote te ama. Vamos lá, dançando, vai! Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me... Então vamos lá, quem tá ali, quem é livre aí, vai! Eu sou livre! Com as mãozinhas assim. Eu sou livre! Cadê a igreja livre aí? Diga. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Temos muitas coisas aí pela frente. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, temos muitas coisas pela frente. Olha para mim, por favor. Esse mês, esse ano, eu já vivi tanta coisa no que tange a palavra, mover de Deus nesse lugar, que parece que eu estou no meio do ano. Quem tem essa sensação? De verdade, já vivemos muitas coisas e estamos só no final de janeiro, irmão. O negócio, esse ano o negócio vai ser mais forte do que a gente imagina, irmão. Meu Deus do céu. O próximo aí é retiro. E o retiro é espiritual de verdade, viu? O fogo desce naquele lugar, ok? E aí eu quero fazer uma perguntinha para você. Antes de eu iniciar aqui, deixa eu fazer uma breve apresentação. Me chamo Jorge, sou um dos pastores auxiliares aqui na igreja, né? Auxilio com muita alegria, com muito amor os meus pastores. E quero mandar um abraço aí para o pastor Alexandre. Certamente o coração dele já está a mil, porque ele queria estar aqui, mas ele fez uma cirurgia, agora está se recuperando, e que ele venha ter uma excelente recuperação. Amém? Um grande beijo, te amo. E eu sou esposa, a minha esposa, essa mulher bonita aqui, pode se colocar de pé, por favor, por gentileza. O sucesso de um homem está relacionado a uma grande mulher, irmão. É verdade. Essa mulher facilita a minha vida no evangelho, sempre facilitou. Ela sempre foi uma ajudadora. Então, eu só me lancei e ela sempre me apoiou, sempre intercedeu pela minha vida. Amém? Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos, ela tinha 17. Hoje eu estou com 45, ela está com 47. E junto temos uma linda filha que tem 25 anos de idade. É bonita demais a menina, e parece muito comigo. Brincadeira à parte. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu queria que vocês fossem muito sinceros na resposta. Ano de 2025 é o ano de Timóteo, que quer dizer ano do discipulado. Então repita-se comigo: 2025 é o ano do discipulado. E os outros anos não eram? Sim. Sim ou não? Sim. Então por que esse ano foi colocado como o ano de Timóteo e os outros anos não, se era ano de discipulado? A Rehobote, ela nasceu sendo uma igreja discipuladora. Está na essência da Rehobote, está no DNA da Rehobote ser uma igreja consolidadora. Só que esse ano
não trata-se de mais uma consolidação, trata-se de se aprofundar, de mergulhar, de intensificar, potencializar a consolidação. Esse é um ano que não vai ter carta de Timóteo para Paulo. Alguém já ouviu carta de Timóteo para Paulo? Quem já ouviu? Não ouviu, mas muitas vezes nós fazemos isso. É querer escrever para o discipulador como as coisas têm que ser. Esse ano não tem isso. Esse ano é carta de Paulo para Timóteo. E não é ter Timóteo que vai pegar a carta e vai falar assim, ó, até o capítulo 2, Paulo, eu vou obedecer, mas o 3 não. Ou até o capítulo o 4 eu até obedeço, mas o versículo 5 não. O nível aqui de discipulado vai ser um discipulado sobrenatural. É um discipulado que você vai ter prazer de ser liderado por alguém, e alguém vai ter prazer de liderar você. Olha assim, olha para o teu irmão e fala assim, ó, alguém vai ter prazer de consolidar você, e você também vai ter um desejo de consolidar alguém. Vamos mergulhar nisso, gente, porque esse ano é para romper, porque o discipulado, ele tem que ser um discipulado que gera legado. Repita-se comigo, o discipulado, ele tem que ser um discipulado que gera legado. Eu posso dizer para vocês seguramente, tranquilamente, com muita confiança, se eu morrer hoje, o meu legado vai ser propagado. Eu estou falando do legado natural, eu estou falando de um legado espiritual. A minha filha é cristã, os meus netos vão ser apaixonados pelo Senhor, toda a minha família vão ser apaixonada pelo Senhor. Por quê? Porque o discipulado já foi forte, irmão. O discipulado entre minha filha e Deus foi muito forte. O discipulado entre pai e filha é forte. Então, a questão desse ano é um discipulado para gerar legado. Repita-se comigo, o discipulado de 2025 é para gerar legado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! E os personagens para poder falar desse discipulado que gera legado, foi o mesmo personagem que foi utilizado pelo pastor Charles de manhã, que é Moisés e Josué. E quando o pastor Charles falou sobre Moisés e Josué, eu falei, uau, olha só, nós não conversamos, nós não nos falamos, e os personagens é o mesmo para esse domingo. É porque o nível, olha para o teu irmão e fala assim, ó, é porque o nível que Deus vai exigir de nós é alto. Amém? Abra aí, por favor, em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, por gentileza. Êxodo 17, 8. Êxodo 17, 8. O meu iPad travou. Nunca aconteceu isso. Olha que interessante. Vamos lá, vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Foi. Mas essa palavra está no coração. Ela vai sair em nome de Jesus, porque isso não é algo humano, é algo de Deus, então tem que sair, amém? Êxodo 17, 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos,
os israelitas tinham a vantagem. Quando baixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar e, um de cada lado, mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque. Amém? Você pode estender as mãos para cá, não para poder abençoar a palavra, porque a palavra já é mais do que abençoada. Amém? Interceda pela minha vida, porque o que nós carregamos aqui é algo poderoso. A Bíblia de Deus, ela transforma vidas, ela cura, ela restaura. Então que não venha ter falha nessa comunicação. Amém? Espírito Santo, eu já orei, já falei com o Senhor, o Senhor já falou comigo, eu já entreguei o meu coração, a minha mente ao Senhor, e eu quero aqui junto com a igreja reforçar esse pedido, que não seja eu aqui nesse lugar, mas seja o teu Espírito Santo a me usar. Meu Deus, que a igreja entenda o que o Senhor quer falar, a igreja venha entender o que o Senhor quer transmitir, que a igreja venha entender o seu agir nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Pois bem, nós já temos aqui os personagens de hoje. Os personagens principal é Moisés e Josué. E o tema é um discipulado que gera legado. Repita-se comigo: um discipulado que gera legado. Ok? Os personagens, já falamos, Moisés e Josué. E aqui a gente está num cenário, no verso 8, que vai dizer, ó, quando os israelitas ainda estavam em Refidim, o guerreiro de Amaleque os atacaram. Uma palavra que eu quero destacar, para a gente poder falar um pouco sobre ela, é essa palavra aqui, que significa Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Refidim significa lugar de sossego e lugar de paz. Então o texto está nos apresentando agora aonde os israelitas estavam, aonde Moisés estava e aonde Josué também estava. Eles estavam em um local de descanso, de sossego, em um lugar de paz. Eu posso já imaginar, nesse contexto, nesse momento, Josué dentro da tenda, junto com Moisés. Moisés consolidando ele, Moisés ensinando ele, e Moisés instruindo ele, pois afinal, era um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade. E aí o discipulado ali, era um discipulado na sala de aula, era um discipulado dentro da tenda. Imagina, um discipulado com café, um discipulado com água, um discipulado com algumas coisas, de repente, um manazinho para poder beliscar. Vamos entrar nessa história, vamos conjecturar isso? Eles estavam no lugar de paz, aonde Moisés estava, Josué também estava, então, provavelmente, possivelmente, eles estavam em um momento de discipulado com tranquilidade. Agora olha para o teu irmão e fala assim, ó, nem todo discipulado vai ser na sala de aula. Alguns vai ser no campo de batalha. Moisés está ensinando Josué a ser um guerreiro. É um discipulado que vai gerar legado. Um discipulado que gera legado não é um discipulado fácil. Está falando de destino. Está falando de algo que não vai parar após a morte. Está falando de algo que é mais forte do que a gente imagina. E agora aqui, Refidim, lugar de descanso, de tranquilidade. Agora o verso 9, no verso 8 mesmo, vai dizer que os amalequitas invadiram, ou seja, acabou o sossego, acabou o discipulado na sala de aula, agora o discipulado vai ser no campo de batalha. A gente precisa aprender na teoria, mas a gente também precisa aprender na prática. Então que
nós venhamos entender que o discipulado tem local que vai ser na sala, outro local vai ser no campo de batalha, e ambos vão ensinar coisas profundas, porque um relacionamento que gera legado, um discipulado que gera legado, o ensinamento é profundo. E agora o texto vai falar que acabou o descanso, acabou o sossego. Isso nos ensina algumas coisas, e uma delas e muitas vezes em um discipulado, o teu discipulador, ele vai pedir para você fazer algo que vai tirar você do teu local de conforto, vai tirar você do teu lugar de sossego, mas não é porque quer desestabilizar você, não, é para ensinar você, fortalecer você e te preparar para algo grande. O reino de Deus é profundo. Quando Jesus ele chamou o discípulo, ele chamou, vem Mateus, Mateus era um cobrador de impostos, vem Pedro, Pedro era pescador de peixe, vem discípulo tal, vem discípulo Y, ele foi chamando, isso, nós podemos fazer mudar um pouco esse, vamos fazer história. Quando Jesus chama, ele chama para fazer história. O discipulado de Jesus era para preparar aqueles homens para fazer história, mudar o mundo. Olha para o teu irmão e fala assim: ô irmão, você sabia que Deus está te chamando? É para fazer história. E agora o preparo de Josué começou. E alguns historiadores falam que aqui é o primeiro momento que se vê falar na Bíblia de Josué, aonde agora é o momento que ele está sendo enviado. A Bíblia começa a apresentar Josué, o nome Josué começa a aparecer, e no verso 9 vai falar: escolha homens para sair e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minhas mãos a vara de Deus. Uma coisa muito interessante aqui nesse texto: Moisés era acostumado a subir monte, não colina. Por que agora ele vai subir colina e não ele vai subir no monte? Porque a colina é de baixa altitude, o monte é de alta altitude. Qual é a ideia disso tudo? É porque Josué estava guerreando, mas ele precisava ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Agora Moisés quer ensinar para ele que a questão da guerra é o de menos. O campo de batalha é o de menos. Por quê? Porque quando a gente vence no céu, a gente se realiza na terra. Moisés tinha que ficar na visão, porque enquanto Josué estava guerreando, ele precisava ver que as mãos de Moisés estavam erguidas. Enquanto as mãos estavam erguidas, Josué estava vencendo. Quando a mão de Moisés abaixava, Josué estava perdendo. Isso é uma mensagem, um ensinamento muito profundo para Josué. Por quê? Porque Moisés queria ensinar que, Josué, você é um grande guerreiro, você é um grande aluno, você é um grande auxiliar, mas você precisa também depender totalmente de Deus, porque quando nós vencemos no céu, nós nos realizamos na terra. O ensinamento que Moisés queria dar para Josué, um dos ensinamentos é ensinar sobre dependência. Não tem como guerrear e não ser dependente. Não tem como ir para um campo de batalha e acreditar que vai vencer através da sua própria força. Não. Antes da gente vencer na terra, Deus já conquistou isso no céu. Olha para o seu irmão e fala assim: você pode até vencer na terra, mas acredite, antes, essa vitória, ela veio do céu. Então ele precisava ficar em um local aonde todos conseguissem enxergar o que estava acontecendo.
Nós precisamos compreender e enxergar que, antes de estar guerreando aqui uma guerra natural, existe uma guerra espiritual. E o porquê a maioria das pessoas perde no natural? Porque desconhece que tem uma guerra espiritual. E quando eu desconheço que tem uma guerra espiritual, eu não vou conseguir vencer. Por quê? Porque a vitória, ela vem de cima. A vitória, ela não vem de baixo. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, a vitória, ela nunca vem do homem, ela sempre vai vir de Deus. Então o maior, eu estou falando de um discipulado que vai gerar o quê? Legado. E Moisés vai precisar aprender tudo isso, porque vai chegar um momento que Moisés não vai estar mais. E quando chegar esse momento, ele precisa reproduzir. Porque quem não vive um discipulado forte, na prática, vai ser fraco. Eu vou repetir. Para quem gosta de fugir de um consolidador, de um discipulador, de um tutor, quem quer caminhar sozinho, ok. Mas entenda uma coisa que é muito importante. Todo discipulado que é forte, na hora de combater, você vai combater sendo forte. E aí, vamos continuar aqui. Vocês estão bem? Está dando para entender? Repita assim comigo. Moisés está discipulando Josué e ensinando que a vitória, ela não vem do homem, que a vitória, ela vem de Deus. Então, quando você estiver discipulando alguém, esteja em um local também que o seu discípulo possa ver. Porque ele precisa aprender não somente com o que nós falamos, ele precisa aprender com o que nós fazemos. Um discipulado forte não está relacionado a muito o que nós falamos, mas sim o que nós fazemos. E o verso 10 vai dizer: Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés e Arão subiram ao topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, como nós já lemos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés ficaram cansados, os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e um encontraram uma pedra para Moisés se assentar, e um de cada lado mantiveram a mão deles erguida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que não quer se calar. Foi Moisés que pediu para Arão e Ur pegar uma pedra? Não. Foi Moisés que falou para eles que estava cansado? Não. A dinâmica aqui, o ensinamento aqui é que um discipulado forte gera pessoas proativas. Chega os locais onde nós estivermos, a gente vê uma necessidade e a gente precisar que alguém peça para a gente fazer. O discipulado forte vai gerar pessoas proativas. É um ano de Deus ativar uma proatividade em nosso meio, que seja uma proatividade sobrenatural. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos uma necessidade e nós fingimos que não é conosco. Se Deus mostrou para você, é você que tem que fazer. Se Deus mostrou para mim, sou eu que tenho que fazer. Os dois viram a necessidade do líder e não precisou do líder falar. Os dois viram a necessidade do discipulador, não precisou o discipulador falar. Por quê? Porque quem é proativo não espera ninguém mandar. Faz e pronto, e acabou. E Josué está guerreando. Eles estão numa visão onde Josué consegue ver. Então Josué está aprendendo, dentro desse contexto, dentro desse cenário, que
o líder dele também precisa de ajuda, porque vai chegar um momento que ele também vai entender que ele precisa de ajuda. Ele está observando que o líder dele está com as mãos erguidas, está dependendo de Deus para essa batalha ser vencida. E vai chegar um momento também que ele vai precisar erguer as mãos e entender que para ele vencer, ele tem que depender. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, para você vencer, você vai ter que depender. Olha para mim. A dependência de Deus gera sobrevivência. Repita-se comigo: dependência gera sobrevivência. Quanto mais eu dependo, mais eu sobrevivo. E quanto mais eu sobrevivo, mais eu venço. Amém? Aleluia! Olha para o teu irmão e fala assim, ó, para de perder e vai depender do Todo-Poderoso. O Poderoso está querendo também ser o seu consolidador. Você sabia que Deus, ele consolida? Era Deus que consolidava Moisés. Você sabia que Deus consolida? Era Deus que consolidava Adão. Você sabia que Deus consolida? E Ele está desejoso, ansioso em consolidar cada um de nós. Mas só que a consolidação de Deus é forte, porque Ele quer fazer filhos fortes. Vamos continuar aqui. E dentro desse contexto aqui, dentro dessa história, o ensinamento que Moisés está dando para Josué é que existe duas guerras, existe duas batalhas, existe dois locais de aprendizado. Uma é na sala de aula, é na tenda, e a outra é no campo de batalha. Vai chegar o momento que o discipulado não vai ser na beira da praia, vai ser no campo de batalha. Sexta-feira eu tive um discipulado com um casal amigo na beira da praia. Foi bom ou não foi, irmão? Mas vai chegar um momento que o discipulado vai ser no campo de batalha. Você que está aqui e você está sendo consolidado por alguém, se você entende que essa pessoa está sendo instruída, guiada por Deus para dar uma direção na tua vida, pode ficar com os braços abertos, pode estar com o coração voluntário, porque ainda que seja na sala de aula ou no campo de batalha, você vai estar sendo bem formado. Porque o discipulado é para carregar legado. O discipulado é para gerar legado. Amém? Você pode dizer um aleluia? Fala assim, Senhor, estou entendendo, Senhor, que o Senhor trata forte quem tem futuro forte. E agora, para a gente avançar mais um pouquinho, nesse discipulado entre Moisés e Josué, quem quer viver um discipulado forte? Fala sério, irmão. Olha, o negócio está tão forte porque já tem gente procurando pessoas e falando, ó, eu quero que você seja o meu discipulador. Já está acontecendo já. E a gente vê uma verdade tão grande na pessoa que ela está disposta a mergulhar nesse discipulado, porque é um discipulado que vai deixar legado. Mas só que em um discipulado Deus precisa mudar muita coisa. Repita-se comigo: em um discipulado forte, muitas coisas precisam ser mexidas, muitas coisas precisam ser mudadas, porque Deus não vai enviar pessoas que estão desorganizadas. E agora, dentro de um outro contexto aqui, em Números capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, Números capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse a Moisés:
envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes da tribo de Israel. Amém? É uma história muito conhecida. Mas vamos prestar atenção nos detalhes? Do verso 4 ao verso 15, do verso... aqui em cima, do verso... ao verso... aí atrás, do verso... ao verso... aqui, nessa lateral aqui, do verso... ao verso... e aqui embaixo, do verso... do verso ao... vai ser falado o nome, os nomes dos que foram enviados por Moisés. Ok? Então eu separei aqui, bem rápido, para a gente não perder muito tempo, eu separei os nomes aqui, ó. O primeiro nome é Samua, o segundo é Safate, o terceiro é Caleb, o quarto é Gigeal, o quinto é Oséias, o sexto é Paute, o sétimo é Gadiel, o oitavo é Gadi, o nono é Amiel, o décimo é Setur, o décimo primeiro é Nabi, e o décimo terceiro é Jeuel. Esses foram os 12 nomes, os 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Eu posso fazer a pergunta para vocês? Posso? Cadê Josué aqui? Josué não foi junto? Por que o nome dele não está aqui? Sim, o nome dele era para estar aqui, Josué. Mas olha a dinâmica aqui. Moisés mudou o nome de Josué, mudou o nome de Oséias, porque o Josué aqui era Oséias. Olha o versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu o nome a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Antes de Moisés enviar, Moisés tinha que fazer um ajustezinho aqui no nome de Oséias, que é o famoso Josué ao qual nós estamos falando aqui. E gente, e por que essa mudança de nome? O porquê Josué enviou 12 e mudou o nome só de um? Pergunta para mim por quê. Pergunta direito. O nome Oséias significa salvação, Salvador. O nome Josué significa Yeshua, o Senhor é quem salva. Dentro desse discipular daqui, Moisés ele está ensinando, ele está mostrando que não era Oséias que ia salvar, não era Oséias que ia fazer, a vitória não ia ser de Oséias, a vitória ia ser de Josué e Yeshua, a vitória ia vir de Deus, a vitória não ia vir da terra, a vitória ia vir de Deus, a vitória não ia vir dos homens. O que ele precisava iria vir do céu, não da terra, em um processo de consolidação, em um processo de consolidade. Nós precisamos entender que a nossa bênção, ela não vai vir do homem, a nossa bênção, ela vai vir do Todo-Poderoso. Eu preciso mudar esse nome. Apesar dele ser um grande guerreiro, mas precisava mudar o nome. Foi o pai dele que colocou esse nome.
foi dentro de uma cultura que ele vivia, que foi colocado o nome dele. Então, para que eu venha a ser enviado, algumas coisas precisam ser mudadas, alguns ajustes precisam ser feitos. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus quer ajustar a sua vida, Deus quer até mudar o teu nome. Por quê? Porque você precisa entender, quando você for enviado, quem vai fazer não é você, quem vai fazer é o Todo-Poderoso através de você. Aleluia! Oséias Salvador, não, quem salva é o Yeshua, é o Senhor, é o Salvador. Para mudar o rumo da história, olha para o seu irmão com muito carinho e fala assim, ó, para mudar o rumo da história, Deus ele precisa mudar a tua história. Olha para mim, para que eu venha a ser usado para mudar um destino, Deus ele precisa mudar o meu destino. Tem muitos ajustes que nesse discipulado tem que ser feito. Então quando o Paulo que Deus colocar na sua vida, quando o Todo-Poderoso Deus, o teu próprio Consolidador, ele quiser fazer um ajuste na sua vida, erga suas mãos e fala, Senhor, pode mudar, porque eu quero avançar. Dentro desse contexto, nós não vemos Josué falar, Oséias falar, peraí, no meu nome não, porque quem colocou o meu nome foi meu pai. O meu pai colocou o meu nome por conta de uma situação que nós vivemos. Não mexe no meu nome não. Deixa eu te dizer uma verdade, um discipulado forte, eu recebo as instruções, eu não decido quais serão elas. Por isso que você tem que entender quem vai ser o teu consolidador. Consolidador de Josué foi Moisés, um homem que tinha relacionamento com Deus. Então cuidado para você não escolher uma pessoa que não tem relacionamento com Deus para consolidar você. Eu estou falando de um discipulado forte. Um discipulado forte, ele vem através de relacionamento, não através de um discipulado pela internet. Isto é, quem está te consolidando na rede social? Quem está dando um norte na tua vida na rede social? Quem é a pessoa que está, ou até de uma forma presencial, quem é a pessoa que está dando um norte na tua vida? Cuidado, porque um discipulado é para gerar um legado, não para parar no meio do caminho. O que você vai receber, o que você está recebendo de Deus, não é para poder parar ali na esquina, não é para poder parar quando o seu líder demorar a voltar do monte, é para ir até a eternidade, porque o que você está recebendo, você vai transbordar na vida de alguém também. Moisés transbordou na vida de Josué, e Josué transbordou na vida do povo, e o negócio não parou. Olha para o teu irmão e fala assim, o que Deus vai fazer na tua vida, não pode parar, nem quando você morrer, tem que continuar vivo. Porque o que Jesus fez na vida dos discípulos continua vivo até hoje. Porque o que Moisés fez na vida de Josué continua vivo até hoje. E o que Deus quer fazer na nossa vida tem que permanecer vivo até após a nossa morte. Diga amém. Aleluia. É um ensinamento que está mostrando para Josué que ele tem que depender, porque dependência gera sobrevivência. Repita-se comigo: dependência gera sobrevivência. Toda instrução que ela é recebida, ela tem que ser muito bem mantida e ela tem que ser muito bem praticada, porque um deslize pode botar tudo a perder.
É um discipulado que não tem tempo para poder olhar para o lado, porque se olhar para o lado, se vacilar, coloca tudo a perder. Josué se transformou num grande guerreiro. O único momento que ele perdeu foi porque ele não fez igual Moisés, ele não foi consultar a Deus antes de ir para uma guerra. A história diz que Josué, ele fez igualzinho. Ele pegou alguns espias, alguns homens, ele fez igualzinho Moisés fez com ele. Ele pegou alguns homens e enviou para espiar a terra de Ai, espiar os inimigos. Esses homens espiaram a terra, voltaram para Josué e falaram assim: Josué, está tudo certo, o povo lá é fraco, a gente não precisa nem mandar muitos homens, uma quantidade bem inferior de homens pode ser enviada que nós vamos vencer. Josué, a vitória é certa. Repita-se comigo. O que os homens falaram com Josué? Josué, repita, vai direito, vamos lá. Josué, a vitória é certa. O texto vai dizer que Josué ouviu aqueles homens. Josué não consultou a Deus. Josué falou: tá bom, já que vocês estão falando que é fácil, então eu vou separar uma quantidade e vocês podem ir guerrear. E os homens foram guerrear. E os homens passaram uma vergonha. O povo de Ai, que aos olhos ali daqueles homens eram fracos, deram uma surra nos israelitas, nos guerreiros. E por conta disso, 36 homens morreram. Olha para o teu irmão e fala assim, não consultar o Senhor parece ser até simples, mas muitas pessoas podem morrer. Isso é muito forte. Eu estou falando que um homem teve um discipulado com Moisés. Isso não vai diminuir quem ele é, mas no currículo dele, na história dele, ele teve uma baixa muito grande, porque não consultou ao Senhor. Não consultou o consolidador, nesse contexto agora, o consolidador de Josué é o próprio Deus. Assim como o próprio Deus era o consolidador de Moisés. E aí 36 pessoas, homens, morreram. Sabe o que significa? 36 famílias ficaram sem os seus maridos. 36 filhos ficaram sem os seus pais. 36 parentes ficaram sem um ente querido. Por quê? Porque não consultou ao Senhor. Parece até que essa parte tão importante, Josué nesse momento ignorou, porque tudo Moisés consultava ao Senhor. Nesse momento ele não foi, e Josué via que tudo que Moisés fazia, ele ia consultar o Senhor. Josué via, ele estava vendo, ele estava perto de Moisés, mas sendo que nesse momento parece que ele esqueceu que não tem como ir para uma guerra se Deus não vai junto. Não tem como eu ir para uma batalha se o Senhor não está presente. Não tem como eu ir para uma missão sozinho. E aí depois que houve essa tragédia, Josué rasgou as vestes junto com os líderes, e o Josué foi falar com Deus: Senhor, nós passamos uma vergonha, morreu muita gente, agora o que os outros povos vão pensar? Vão pensar que nós perdemos para um povo muito inferior, então agora qualquer um vai querer nos dominar, qualquer um vai passar uma mensagem que qualquer um pode nos vencer. Deus olhou para Josué e falou assim: agora você está falando comigo? Foi assim que tu aprendeu de Moisés? Moisés, ele não fazia nada antes de falar comigo. Agora que deu ruim, você quer falar comigo?
Pode parar de rasgar as vestes. Pode parar de chorar. Pode parar de murmurar. Porque tem pecado no teu meio. Se você viesse falar comigo antes de ir para a guerra, você ia saber que no teu meio aí, no meio do povo, tem um homem chamado Acã, que está em pecado junto com a sua família. Então, nesse discipulado agora, que ele não deu continuidade, nesse períodozinho, nesse momento, onde 36 pessoas morreram, se ele tivesse consultado ao Senhor, ele não tinha perdido. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, o que você está aprendendo, se um dia você parar de praticar, você pode botar tudo a perder. É o discipulado que gera legado. Josué se retratou, Josué seguiu em frente, com essa derrota no currículo, a única, mas ele seguiu em frente, porque tinha muitas coisas para ele poder desenvolver, tinha muitas coisas para ele poder praticar. Um discipulado, repita-se comigo, um discipulado que gera legado, é um discipulado que eu tenho que praticar tudo. É um discipulado que eu não escrevo para Paulo. É Paulo que escreve para mim. É um discipulado que não é Josué que dá ordem para Moisés. É Moisés que ensina Josué. E por que isso está sendo repetido? É porque no tempo de hoje, nós encontramos muitas pessoas que ainda nem sentou para ouvir e querem se levantar para ensinar. Existe um líder maravilhoso na nossa vida, muitas vezes, e nós queremos dar conselho para o líder. Queremos aconselhar o líder a fazer algo que a gente nunca viveu. Assim também muitas vezes é nosso relacionamento com Deus. Nós queremos aconselhar Deus a respeito da nossa vida. Senhor, olha, eu estou precisando isso disso, porém, o caminho que eu preciso para poder alcançar é aquele. Opa! Se você sabe o caminho, por que pedir para Deus um conselho? Se você sabe o que você tem que fazer, por que falar com Deus? Se está falando com Deus, fala e ouve as instruções. Se está falando com Deus e perguntando alguma coisa, abra os seus ouvidos, porque Ele não vai te falar qualquer coisa. Se você está pedindo um rumo, um destino para o Senhor, fique preparado, porque Ele vai te levar por um caminho diferente do que você imagina. Por quê? Porque há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o final é um caminho de morte. O caminho que Deus tem para mim e o caminho que Deus tem para você é um caminho que vai nos levar a viver e estar em águas profundas. Diga um amém. Então não podemos dar conselho para o Senhor. Se eu estou num nível de relacionamento, se eu estou num nível de discipulado, eu preciso receber as informações e não querer dar as instruções para o meu discipulador. Repita-se comigo: a minha função é receber as informações, não dar instruções. Tem muita gente que não tem nem formação. Não estou falando de algo natural, mas tem gente que não tem preparo nenhum sobre algo espiritual e quer ensinar sobre espiritualidade. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Antes de uma criança ela começar a andar, ela precisa aprender a sentar, senão vai atrapalhar no desenvolvimento da caminhada. Olha para o seu irmão, nesse discipulado, eu fico calado e sentado. Até quando? Até a hora que Deus mandar. Você pode aplaudir ao Senhor? É até a hora
que Deus mandar. E se Deus demorar? É um discipulado que eu tenho que aprender a esperar. Porque foi essa parte do discipulado entre Moisés e Josué, ela foi muito importante, nós vamos ver agora. Abra aí Êxodo 24, versículo 12. Estamos caminhando para o final. Só mais uma palavra. Êxodo 24, versículo 12. Olha para o seu irmão e fala assim, ó. Em um discipulado com Deus, eu tenho que aprender a esperar. Quem não espera, não gera legado. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Olha o que Josué está vendo, irmão. Deus falando com o líder dele, irmão. Eu fico imaginando agora, né, conjecturando, pensando bem, eu fico imaginando Josué ouvindo e vendo tudo isso. Eu fico imaginando, eu também quero ter um relacionamento desse. Muitas vezes, em um relacionamento de discipulado, a gente deseja o carro do nosso discipulador, a gente deseja ter a casa que o nosso discipulador tem, a gente deseja ter a família que o nosso discipulador tem, a gente deseja ter a casa de praia que ele tem, mas muitas vezes nós não desejamos ter a unção que ele tem. O que gera legado não são coisas, o que gera legado é poder de Deus. Quando eu desejo ardentemente ter alguma coisa material que o meu discipulador tem, eu posso cair no colo da inveja. Mas quando eu desejo ter a mesma unção que ele tem, eu caio no colo do Todo-Poderoso, irmão. Eu fico imaginando Josué olhando, meu Deus, um dia fala comigo assim. Um dia eu gostaria de pregar como o meu discipulador prega. Eu gostaria de falar como o meu pastor fala, e muitas vidas são alcançadas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você querer desejar algo natural do teu discipulador, comece a desejar algo espiritual, mano. Porque um carro eu não posso te dar. Uma casa, o teu pastor não pode te dar. Uma casa de praia, o teu discipulador não pode te dar. Mas uma coisa eu tenho certeza: o que está em mim, eu posso transmitir para você, irmão. E a gente está muito desejoso para isso, irmão. As pessoas que são guiadas por Deus, elas já sabem o dom que tem. Eu já sei o dom que eu tenho, e eu quero transbordar isso. A questão não é que eu desejo transbordar o dom que eu tenho. A questão é: tem alguém para receber o dom? Ou está querendo só o carrão? Olha para o relacionamento que o teu discipulador tem com Deus, e deseje isso. E agora nesse contexto aqui, então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Verso 13: Moisés e seu auxiliar, Moisés e seu aluno, Moisés e seu aprendiz, Moisés e seu talmide, Moisés e seu amigo Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Espere aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes: Arão e Hur ficarão com vocês,
Quem tiver algum... Vamos lá, essa frase aqui, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Então, Moisés deixou Arão e Hur para poder o quê? Resolver as pendências do povo. E aí no verso 18, vamos avançar um pouquinho. E Moisés subiu com Josué. Eles foram subindo. Agora aqui, ele não está subindo numa colina. Agora aqui, ele está subindo no monte, é mais alto. Agora ele já está ensinando para Josué uma outra coisa. Que o nível com Deus, de um relacionamento com Deus, eu tenho que ir para lugares mais altos. Porque o que vai ser liberado para o povo, vai ser os 10 mandamentos, vai ser instruções para grandes coisas que Moisés precisa fazer, e para que o povo vai viver. Então, para receber uma instrução de Deus, eu tenho que subir o mais alto que eu puder, num nível de relacionamento com Ele. Quem quer receber muitas instruções de Deus? Então, o teu relacionamento tem que ser muito alto. O nosso relacionamento tem que ser muito alto. E Josué está aprendendo. E aí no verso 18 vai dizer, ó, Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos junto. Moisés sumiu no monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. E quem também esperou 40 dias e 40 noites? Josué. Josué esperou. Será que Moisés comeu? Eu não sei, eu só sei o que Moisés viveu lá. Josué também ficou esperando embaixo. Se não tinha comida lá em cima, não tinha comida também embaixo. Ele esperou o seu consolidador, ele esperou o seu discipulador. Enquanto o seu discipulador não voltou, ele não foi. Enquanto o seu consolidador não desceu, ele permaneceu. E agora aqui, o interessante nessa história, que o verso 25, Moisés continua lá recebendo instruções de Deus. E Josué continua esperando. No verso 26, Moisés continua lá recebendo instruções de Deus. E Josué continua. No verso 27, Moisés continua lá recebendo instrução. E Josué continua. No verso 28, Moisés continua lá recebendo instrução de Deus. E Josué continua. No verso 29, Moisés está lá recebendo. E Josué continua. No 30, Moisés continua lá recebendo instruções de Deus. E Josué continua. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você acha que está demorando você receber algo do seu discipulador, até mesmo de Deus, que vai virar uma chave na sua vida? Você acha que está demorando? Você acha que é demais esperar? Quem quer receber instruções de Deus tem que aprender a esperar. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, se você quer receber uma instrução de Deus, você tem que aprender a esperar. Porque Deus não fala na hora que a gente quer. O relacionamento ali agora, o relacionamento de Moisés com Deus é tão profundo que durou 40 dias e 40 noites. É muitas instruções. Sabe por quê? Porque um relacionamento de qualidade, um discipulado de qualidade, ele demora. Um discipulado de qualidade não tem prazo de validade, irmão. Você quer viver uma vida intensa com alguém te discipulando?
Então não estabeleça o tempo. Você quer ter uma experiência de um discipulado forte? Então não estabeleça a hora. Porque tem muita gente que vai se encontrar com seu discipulador e fala, está na hora de ir para casa. Discipulado forte demora. Para construir um vínculo forte, demora. Relacionamento forte, demora. Moisés está recebendo algo forte, então não poderia ser rápido. Quer receber algo forte? Acredite, muitas vezes demora. O porquê tem muita gente saindo da igreja, o porquê tem muita gente falando que agora eu vou sair da presença de Deus, o porquê tem muita gente falando eu vou sair da célula, o porquê, é porque demora e não quer esperar. Se quer viver coisas fortes, tem que aprender a esperar. Porque o que Deus vai dar não é para acabar na primeira semana. O que Deus dá é algo duradouro que vai até a eternidade. Aleluia! É capítulo 25 ao capítulo 31, irmão. Pode aprender a esperar, cara. Para ter um discipulado com Deus, tem que aprender a esperar. Tem que aprender a esperar. Só que agora no verso 32, no capítulo 32, versículo 1, vai dizer: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Quando o povo viu, não foi Josué, porque Josué, ele estava sendo preparado para coisas grandes e ele já tinha entendido. Então quem está sendo preparado para as coisas grandes, não fica se preocupando com o tempo. Ele já tinha entendido, mas o povo não. O povo agora viu que Moisés estava demorando, e ele disse para Arão: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam para mim. Quem não sabe esperar não vai carregar legado. Quem não sabe esperar, quem não mantém um relacionamento com o seu liderado, mesmo quando ele está longe, vai ceder à pressão. Tem muita gente cedendo pressão porque o líder não está com ele na faculdade. Você não trouxe para a tua vida a essência do discipulado. Eu vou repetir, tem muita gente cedendo à pressão porque o líder não está do lado. É porque na tua vida não tem a essência do discipulado, porque o discipulado, ele se mantém firme, mesmo o líder não estando do lado. O discipulado se mantém firme, mesmo o líder não estando do lado, se você tiver com a essência do discipulado. Eu não estou aqui para poder falar de Arão, da história dele, mas eu estou querendo dizer que quando a essência não está no coração, a pessoa cede à pressão. Quem não sabe esperar não vai conseguir suportar. Quem não absorve no espírito o que está sendo ensinado, logo vai deixar isso desapercebido e vai deixar de lado. Me pergunto muitas vezes, o porquê tem pessoas que recebem a mesma palavra, elas vão no mesmo culto, e uma sai praticando e a outra não. É porque uma recebe a palavra na alma, e outras recebe no espírito. Quem recebe na alma, esquece. Quem recebe no espírito, amadurece.
Eu posso estar falando com alguém aqui, está tendo um discipulado agora, um discipulado com Deus, não é um discipulado comigo, é um discipulado com Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu não estou nada mais, nada menos do que lendo a palavra. Então quem está discipulando a gente é quem? É Deus. Mas pode ser que amanhã, no local de trabalho, ou num trem, ou na faculdade, seja lá onde for, a pressão você não consiga suportar. Por quê? Porque ao invés da palavra entrar no espírito, no coração, entrou na alma. E tudo que entra na alma se perde, junto com os sentimentos. Porque a alma é o centro das nossas emoções. Amém? O segredo não é receber uma missão, é você terminar a missão. E tudo na vida, sabe? Aqui, Arão, ele recebeu uma missão. Qual foi a missão que Moisés deu para ele? Olha, qualquer situação difícil que acontecendo no povo, é para você resolver, não é para você ceder. Porque quem não sabe esperar, certamente vai ceder na hora da adversidade. Quem não sabe esperar, quando o vento forte vier, não vai conseguir suportar. Porque o discipulado que Deus está tendo agora comigo e com você é: aprenda a esperar. Enquanto Deus não mandar, não vai. Enquanto Deus não mandar fazer, não faça. Por quê? Porque Ele tem o dia e a hora certa para tudo em nossa vida. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus não mandou descer, não desça. Olhe para mim, porque quem não sabe esperar, não suporta a pressão. Só uma palavra. Só uma palavra. O discipulado forte, ele envolve isso. Primeira coisa que o discipulador ele tem que fazer é mostrar que a vitória não vai vir dele, a vitória vai vir de Deus. Primeiro relacionamento, a primeira instrução que o discipulador tem que dar, e é o que Moisés ensinou para Josué, é exatamente isso. Josué, a bênção, a vitória, não vai vir da terra, vai vir do céu, não vai vir de mim, vai vir de Deus. A primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos que ter um relacionamento com Deus, receber instrução com Deus, não é rápido, vai demorar. Tem gente: Senhor, o Senhor não fala comigo. A pessoa ela vai para um quarto para poder orar. Ok, é bom ou não é? Maravilhoso. Porque o maior relacionamento com Deus não é quando todo mundo está vendo, é quando eu estou sozinho em casa. Então a pessoa ela vai para o quarto orar, para poder buscar ter um relacionamento com Deus. E aí ela está orando ali, ela fecha os olhos e ela ora. E aí passa 1 minuto, e ela está orando. Aí passa 2 minutos, ela está orando. Passa 3 minutos, está orando. Tem gente que ora até 10 minutos, que a maioria ora 5, porque ora na cama, e logo logo está dormindo de joelho. E aí, ela está orando 10 minutos, ela está orando 20 minutos, ela está orando 30 minutos, ela está orando 40 minutos, ela está orando 1 hora, ela está orando 2, 3, 4, 5 horas, e Deus não respondeu. Ela não recebeu as instruções todas do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: você é melhor que Moisés? Porque Moisés demorou 40 dias e 40 noites. Eu não quero esperar. Olha de novo e fala assim, ó: você é melhor do que Josué? Porque Josué esperou 40 dias e 40 noites. Eu desejo, que eu não estou falando de rebote, eu não estou falando só de mim, eu não estou falando só de você. O nosso desejo é que o mundo venha a ser banhado todo por uma unção de Deus, sabe, sobre as igrejas,
sobre as casas, sobre as famílias, que venha nos envolver de uma certa forma, que a gente venha desejar a ter um relacionamento com Deus profundo, não superficial. Ah, Deus não fala comigo, não abre a Bíblia. E quando abre, fecha logo. Quem está com a Bíblia, por favor? Mantenha ela aberta assim. Entra na dinâmica comigo. Tem muita gente que fala assim, ó: Deus não fala comigo. Ah, lê a Bíblia, segura, lê a Bíblia. Ah, mas eu estou lendo. Mas logo depois que começa a ler, fecha, porque está com sono. Pode fechar. Deus não fala com quem quer falar com Ele pouco. Porque quando é relacionamento com Deus, é profundo. Quando é relacionamento com Deus, é intenso. Se você quer receber uma palavra no teu espírito, para você reproduzir essa palavra, então pode começar a ter tempo de joelho, porque Deus não dá e não fala com quem é imediatista, que é tudo rápido. Deus não é, como é que é o nome? Festes? Deus não é isso. Complicado as coisas, né, do pastor? Deus não é. Deus, Ele não é o tigrinho que as pessoas jogam para poder ficar rico logo. E ainda é burra, perde tudo. Ainda destrói a família. Tanta orientação que a gente dá aqui, tem gente perdendo casamento porque se envolveu com isso. Deus não é Mega Sena que promete um enriquecimento rápido. Deus, Ele não é os coaches da vida, que tem uns que ele vai numa casa, que a casa não é dele. Muitas vezes ele aluga um carro, que não é dele, aluga um carro. Ele aluga um jet ski, e ele começa a tirar foto. E ele começa a dizer que ficou rico, rápido, por conta de algo que ele está fazendo. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: para de admirar quem está te enganando, seu abençoado. Já saiu uma estatística que 90% ou mais do que está na rede é falso. Eles estavam querendo criar uma lei para poder combater o fake news que as pessoas reproduzem e que as pessoas fazem. Porque você está invejando alguém que está comendo um caviar, essa pessoa, a maioria das vezes, ela não está comendo caviar. Ela entrou no restaurante, comprou uma água, e depois foi no banheiro, passou na mesa que alguém está comendo algo bom, e ela tira uma foto, e você está pensando que ela está melhor do que você. Para de invejar pessoas que desejam ter o que você tem. Tem gente que talvez você está orando por algo que Deus está falando assim, ó: eu já te dei há muito tempo. E você está desprezando coisas que pessoas estão orando muito para ter. Vamos continuar, gente? Porque agora vai chegar um momento muito importante, que é Josué 1, muito conhecido. Chegou o momento agora de Josué. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: vai chegar o teu momento. Não adianta, é um discipulado que gera legado. O teu discipulador, ele pode ser enviado para outro país. O teu discipulador, ele pode ser enviado para outro estado. O teu discipulador, ele pode sair para uma outra célula. O teu discipulador, ele pode ir para uma outra área. E muitas pessoas, quando chega o momento de assumir aquilo que foi preparado para viver, recua, por conta do medo.
Olha para o teu irmão e fala assim, ó, o medo, ele pode até existir, mas ele não pode permanecer. Quando chegar a tua hora, vai, porque você foi preparado para isso. Aleluia. Vai, porque você foi preparado para isso. Quem te preparou não foi o bicheiro. Quem te preparou não foi o miliciano. Quem te preparou não foi o cozinheiro. Quem te preparou foi o Todo-Poderoso. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir esse povo. Chegou a hora de você colocar em prática tudo que você aprendeu. Chegou a hora de você também viver o sobrenatural. Você não desejou ter a unção de Moisés? Agora recebe. Vai chegar a tua hora. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, irmão, eu sei que você tem uns medinhos, mas vai chegar a tua hora. E quando chegar, fala para ele, quando chegar, vai. Porque tudo aquilo que ela é porque todo investimento, preste atenção no que eu vou falar, todo investimento tem que fazer valer a pena. Se Deus escolheu você, se Deus investiu em você, vai chegar a hora de você reproduzir todo esse investimento, porque todo investimento tem que valer a pena. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Ou seja, Deus falando agora, ó, agora o teu discipulado não é com Moisés, agora o teu discipulado é comigo. Vai chegar uma hora que tem tempo que você vai ficar ouvindo o teu discipulador? Tem, mas vai chegar uma hora que o teu discipulador 100% vai ser o Senhor. Porque o teu discipulador vai te preparar para um relacionamento profundo. E quando o teu discipulador não tiver mais, o Todo-Poderoso vai estar. Quando o teu discipulador for embora, o Todo-Poderoso vai estar. Quando o teu discipulador morrer, o Todo-Poderoso vai estar. Então, se levante e comece a ter o mesmo relacionamento com o Todo-Poderoso que o teu discipulador tinha. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora. Discipulado que gera legado. Chegou a hora dele carregar agora. Gerou legado agora, irmão. Isso trazendo por um contexto ao qual nós vivemos e observamos e entendemos. Quando tem uma multiplicação de célula, há um desespero. Quando tem um chamado para liderar, há um desespero. Sabe por que há desespero? É porque tem gente que quer ficar o tempo todo sendo liderado, não quer liderar ninguém. É gente que o tempo todo quer andar em um caminho que alguém está preparando, não quer preparar caminho para ninguém. Se o teu líder viveu o sobrenatural, você também vai viver o sobrenatural. Você vai conduzir esse povo a atravessar o Rio Jordão. O que Deus está falando com Josué? Josué, lembra que o Mar Vermelho se abriu com Moisés? O Rio Jordão também vai se abrir com você, porque assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Moisés viveu coisas sobrenatural, você também vai viver sobrenatural. Se você passar por um discipulado forte, permanecer, esperar, aguentar, acredite, você vai ser preparado para viver coisas maiores e melhores do que você nunca imaginou. Pode aplaudir o Senhor, por quê? Porque o que Deus está preparando para mim e para você é algo forte.
Saiu uma estatística que diz que o número de pessoas que desistem é maior do que o número de pessoas que perdem. Deu para pegar? Deu para entender? Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que perdem. Tem muita gente que está tendo um discipulado forte com Deus. Deus levantou alguém para discipular essa pessoa, mas essa pessoa ela vai, desiste. Quem desiste nunca vai saber como seria lá na frente. Quem vive no será nunca vai saber o que é. Repita-se comigo. Quem vive no será nunca vai saber o que é. A pessoa sempre vai ficar: será que se eu continuasse, se eu aguentasse, será que eu ia viver isso? Será que eu ia viver aquilo? Quem desiste nunca vai saber como seria. Não desiste do discipulado forte, porque Deus trata forte quem tem futuro forte. Aleluia! E o verso 7 aqui, caminhando agora para poder finalizar: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tem muita gente que aprende tanta coisa, mas quando chega a hora de praticar, pratica tudo diferente. O que acontece hoje que não acontece antes? A história se repete. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Existe um filósofo aí, não vou dizer o nome dele, para você não se embriagar com essas coisas. Ele criou um famoso desdobramento cíclico, que diz que a história, ela se repete. Quem conhece o passado manipula o presente e muda o futuro. Quando eu ouvi isso na sala de aula de um determinado professor, quando acabou a aula eu falei: professor, esse homem aí, ele lia a Bíblia? Jorge, não sei, por quê? Porque essa teoria aí que mudou, deu um norte no ordenamento jurídico, isso daí está na Bíblia? Por que eu estou contando essa história para você? Porque tem muita gente que fica fascinado e fica reproduzindo um conhecimento de um filósofo. Olha para o teu irmão e fala assim: ó, você está impressionado com alguém que copiou algo da Bíblia? A Bíblia, olha o que Deus está falando, olha o que Deus está falando agora para Josué. Você tem que focar nos ensinamentos que Moisés te ensinou. Por quê? Porque os ensinamentos que Moisés te ensinou, foi eu que dei para ele. Então não precisa você ficar pegando instruções de A, nem instrução de B, e nem instrução de C, porque se você pegar a instrução de outra pessoa, ou de outro lugar, você vai se perder. O que vai fazer prosperar o teu caminho, é a instrução que eu dei para você. Nesse discipulado forte, eu vou observar as instruções do Todo-Poderoso. Amém? Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Josué, ele viveu coisas sobrenaturais. As muralhas de Jericó foram derrubadas, o rio Jordão se abriu, ele atravessou. Josué guerreou muita coisa, irmão. Depois que Moisés foi levado por Deus, teve muita guerra contra os amorreus, os jebuseus, os heveus. Foi muita guerra, uma atrás da outra, e Josué venceu todas. Por quê? Uma vez que ele não observou o ensinamento de Moisés, ele perdeu.
Depois ele se arrependeu e passou a observar tudo. E todos os ensinamentos de Deus que eu observo gera sucesso, gera vitória para a minha vida. Moisés chegou no final da vida, Josué chegou no final da vida. Ele reuniu o povo em Josué capítulo 24. Ele reuniu o povo, ele começou a falar para o povo assim, ó: Deus fez isso, Deus fez aquilo, sabe? Ele começou a contar as grandezas que Deus tinha feito, tirando o povo de Israel do Egito, Mar Vermelho. Ele contou toda a história, ele foi contando, e ele no final, ele foi e falou assim, ó, no verso 15, para a gente poder finalizar. Mas, Josué capítulo 24, verso 15, mas, se vocês se recusarem a ouvir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrate? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Contra mim, olha o que ele está falando: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O discipulado foi tão forte que ele permaneceu forte. O discipulado com Moisés foi tão intenso que ele viveu uma vida intensa. O segredo não está quando eu viver, o segredo está quando eu me relacionar com o meu discipulador, quando eu me relacionar com aquele que está me dando instrução, como eu me relaciono com Deus, vai determinar qual será o meu fim. Cara, é muito lindo ver essa história. Como se o apóstolo Paulo está falando também: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esses homens, eles ganharam uma missão, e eles morreram com o cumprimento da missão. Eles passaram pelo discipulado, tanto em sala de aula, quanto no campo de batalha, mas nem a sala de aula, nem o campo de batalha fez eles se perderem. Por quê? Porque quem vive um discipulado forte, chega no final da vida, concretizando uma missão. Nessa noite, eu acredito muito, não nessa noite, mas nesse dia, sabe, nesse mês, nesse ano, Deus, Ele quer gerar um relacionamento tão forte, tão profundo, para ninguém mais se desviar em momento nenhum. Eu quero profetizar sobre a tua vida: se você viver um relacionamento profundo com o Senhor, você nunca vai se desviar. Pelo contrário, você vai chegar no final da tua vida concretizando a sua missão. Que se coloca de pé, irmão.